Boa tarde, galerinha que vai sair aprovado aí na UES, é segunda-feira, chama que tem aprovação. E a gente aqui, GIFs, com o curso Sâmio Praciano, estamos firme e forte aqui com você, te dando esse apoio nessa véspera, dando aquele último toque, dando aquela força para você que está estudando aí e está no final de semana com o coração aflito, tenha isso como certeza. Vai dar certo. Segunda-feira é foco, é cabeça centrada para a tua aprovação. Vai dar tudo certo. Eu, professor Alexandre Neto, estou torcendo por você. Estamos aqui firme e forte e vamos resolver algumas questõezinhas com vocês para que a gente tenha a possibilidade de dar esse apoio a mais. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, entra no chat que a gente vai resolvendo com vocês. Você já pegou o TD? Não pegou ainda? Vai lá na nossa página do Instagram, pega o TD e vamos acompanhando aí passo a passo dessa resolução. Escolhi 3 questõezinhas, questões certas que sempre caem na UES, né? A gente pegou aí uma de teóricos, tem caído bastante a questão de teóricos na prova da UES. Uma outra questão que fala sobre o universo do trabalho, tem sido talvez uma das questões que mais tem sido abordadas ultimamente, tem sido essa questão do trabalho. E é em cima dessa questão do trabalho que a gente começa a trabalhar com vocês na questão 1. E a outra questão que a gente pegou foram movimentos sociais. Lembrando a você que quem faz, quem monta, quem estrutura a prova da UES é a sua própria banca, tá ok? Então, ela tem uma condição de trabalhar assuntos, temáticas, ideias bem diferentes de outros vestibulares. Enquanto alguns vestibulares podem ter a influência de algum governo, a UES ela se torna mais independente porque ela está estruturada por ela própria, ela tem muito mais autonomia de lidar com a prova. E com isso, a gente vai ter aí uma dinâmica de assuntos também bem pertinentes na UES. Então, essa primeira questão, ela diz o seguinte: atente para o seguinte enunciado. A crise econômica que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos resultou em uma triste realidade para os trabalhadores: o aumento da informalidade. Empregados de pequenas empresas sem registro, o comércio ambulante, a execução de reparos ou pequenos consertos, a prestação de serviços pessoais, de empregadas domésticas, babás, enfim, e de serviços de entrega, de entregadores, motoboys, entre outros. A coleta de materiais recicláveis, motoristas de aplicativo como Uber, 99 e outros. Apenas em 2017 foram criados 1,8 milhão de vagas no setor informal, enquanto 685 vagas com carteira assinada foram perdidas. Há fatores que geram essa situação. A gente quer começar com um outro número associado para a gente poder fazer essa análise. É óbvio que a questão ipsi literi, como está sendo colocada essa aqui, não vai estar caindo na UES. Mas vale ressaltar que eles podem e devem pegar questões que falam sobre o universo do trabalho, mediando outras ideias. Então, dentro desse universo do trabalho, vale ressaltar que o Brasil hoje vive uma situação de quase 14% da população economicamente ativa do Brasil está desempregada. E isso é ou numa informalidade, onde os empregos, onde as economias se voltam de uma forma bem peculiar e bastante dificultosa. Então, a pessoa pode trabalhar uma semana, não trabalhar a outra, o fluxo econômico torna-se bastante variante. Então, a informalidade hoje tem sido a salvação para muita gente, mas o emprego formal, que garante, de certa forma, uma estabilidade ao próprio operário, ao trabalhador, ele vem sumindo dentro do mercado brasileiro. 14% há um registro dentro do Brasil de trabalhadores desempregados. Isso é um número deveras preocupante para o Estado brasileiro, certo? Então, mediado por essa situação, o que se pode fazer?
há e urge a necessidade de políticas públicas onde o trabalhador possa voltar ao mercado de trabalho. E aí todo o fluxo passa a acontecer. O trabalhador volta para o mercado de trabalho, ele tem carteira assinada, ele passa a pagar impostos, os impostos circulam para o Estado gera benefícios para a sociedade e a economia volta a circular. Dinheiro circulando faz com que a nação tenha a possibilidade de crescimento econômico. Não tem para onde correr. E quanto mais dinheiro você joga na base da estrutura econômica do país, mais esse dinheiro volta para as estruturas superiores, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de mais empregos para dentro do Estado. Mais empregos, mais renda, mais fluxo econômico, mais circulação, mais empregos. Então, a partir do momento que eu retiro dinheiro desse volume que acaba acontecendo dentro do país, a gente vai estar jogando dinheiro para uma outra área, que é para a área de especulação. E aí é uma área perigosíssima que o Brasil já viveu nas décadas de 80 e princípios da década de 90, até a montagem do Plano Real em 1994, quando a especulação financeira era gigantesca dentro do Brasil, certo? Até chegarmos a termos uma inflação em 1993 de mais de 2.700%. E aí a taxa de desemprego alta e muita gente fazendo especulação financeira. Enfim, são períodos que certamente não queremos que retornem ao Brasil. Aí ele vem aqui na questão dizendo o seguinte: considerando o enunciado acima, é correto afirmar que, item A, o aumento do trabalho informal no Brasil é reflexo do aumento da liberdade de escolha do trabalhador em relação ao trabalho assalariado e da sua condição empreendedora. Bebê, você sabe que não é. Você já poderia ter parado a leitura dessa questão um pouco antes. A ideia que é passada, há uma condição passada dentro do país de que o trabalhador ele tem a liberdade de escolha. Em um país onde temos dados de 14% de desempregados, a ideia da liberdade de escolha fica muito aquém ao próprio sistema. Então, a gente sabe que esse item está falso. E aí há outra ideia que ele fecha, né? Sua condição empreendedora. Vende-se isso de uma forma midiática, a ideologia do empreendedor, de que a pessoa que não trabalha com carteira assinada e trabalha na informalidade é um empreendedor, pequeno empreendedor. Entretanto, nós sabemos que boa parte das estruturas colocadas, dos cargos de informalidade citados pelo próprio texto, eles não são cargos de empreendedores. São pessoas que trabalham dentro de um sistema dependendo de outra pessoa para poder sobreviver. Por exemplo, Uber. O Uber ele é um trabalhador informal, mas que trabalha precisa de um aplicativo de uma empresa que, por sua vez, determina os ganhos dele próprio. O empreendedor é aquele que tem a possibilidade de calcular, manter, estruturar, viabilizar seu próprio lucro e não depender de uma estrutura que faça essa ideia para ele. Então, item A, definitivamente um item falso. B de bola. Todos os trabalhadores fazem a economia funcionar, mas as condições de trabalho e renda a que se submetem aqueles da informalidade são precárias. É muito discutido tanto na sociologia quanto na geografia, que também trabalha muito essa questão, a chamada precarização. É a condição do trabalhador ele ter um ganho, mas o ganho que ele está tendo, ele é baixo para a quantidade de tempo que ele trabalha, e quando ele tem perspectivas de futuro, essas perspectivas de futuro são menores também, porque não associa-se a isso, por exemplo, a possibilidade dele ter uma aposentadoria futura, não dá a ele seguridade social, não dá a ele, caso ele venha se acidentar, por exemplo, não dá a ele a possibilidade dele ficar recebendo um seguro saúde. Ele não teria, no caso de óbito, uma certa indenização à família. Então, são uma série de fatores que não vai haver segurança para aquele operário. Então, alguns cálculos, quando a gente coloca na ponta do lápis, ele acaba não valendo a pena. Você pode ter um ganho maior mensal,
mas quando você vai ver isso a longo prazo, você acaba tendo um ganho menor. Além do que, você vai estar gerenciando sua própria estrutura. Reparem o que eu estou fazendo agora para vocês. Nesse momento, eu estou na minha residência, estou dando essa aula para vocês, daqui como o GG brincou, né, da sede social aqui do GIFES. Eu estou trabalhando aqui para vocês, mas nesse exato momento, todo o gerenciamento de internet, sala, ar-condicionado, estrutura, tudo sai do meu bolso. Então, se eu estou dentro de uma empresa, essa empresa ela é uma empresa privada, tudo isso sai do gestor da empresa. Então, aonde fica, onde há o ganho, onde há o lucro, como esse lucro se torna melhor para o operário ou para esse trabalhador da informalidade. Então, dados mostram que o item B está totalmente correto. Por quê? Porque o cidadão que está na informalidade, ele está vivendo uma condição de precariedade, ok? Se acentuando, infelizmente, ao longo do tempo. Professor, mas me diga aí, professor, e o item C não está amparado pela carteira assinada? Falamos isso agora para vocês. Né? Falamos isso agora para vocês. Esse trabalhador da informalidade não está amparado pela carteira assinada. Significa menos custos para o trabalhador. Não é menos custos para o trabalhador, porque quando a carteira é assinada, um volume econômico vai para o patrão. Os impostos, a grandíssima maioria dos impostos, são pagos pelo patrão. Um trabalhador com carteira assinada, os custos para a empresa chegam a onerar em torno de 60%. Então, esse custo jogado para o patrão vai para o FGTS, para o 13º salário, para multas rescisórias, para a Seguridade Social. Então, todos esses custos, quem tem que arcar é o patrão. Ok? C. Não está amparado pela carteira... Não, perdão, D. O crescimento da informalidade expressa a força do empreendedorismo. Olha ele voltando ao item A. E da liberdade pessoal de escolhas do mercado formal de trabalho. Você percebe que ele fala a mesma coisa do item A, só que de uma forma diferente. Alexandre, isso é característica da UES? Muito. Por quê? Olha que engraçado. A UES trabalha com questões cascas de banana. Então, a UES, ela joga, ao jogar uma questão como essa, ela está fazendo com que você acabe pensando que essa é a questão verdadeira, e ao pensar que essa é a questão verdadeira, porque ela está consolidada em outra questão. Aí você fica, poxa, o item A fala basicamente dessa coisa, o item D fala basicamente dessa coisa, então deve ser isso. Aí você buscaria a que estaria mais correta para poder marcar. Confie no que você estudou. Confie na gleba de professores que trabalhou para vocês, trabalhou com você ao longo dessa caminhada. Eles têm uma responsabilidade acadêmica boa, extraordinária para fazer com que você passe nesse vestibular, ok? Então, voltando ao item a ser marcado na primeira questão, indiscutivelmente item B, B de beleza, né? Então, vamos aqui para a segunda questãozinha. Bora, menino, bora, menino, bora, menino. Tá tudo bem aí com vocês? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então, vamos lá. Segunda questão. Os movimentos sociais revelam ações presentes nas sociedades democráticas. Eita, menino, que é movimento social. A UES gosta, a UES gosta. Bora. Meu amigo Alan Turrene, doutora Maria da Glória Grum, são grandes personalidades, grandes pensadores que escrevem sobre movimentos sociais. Já foram temáticas de prova. Agora lá. Os movimentos sociais revelam ações presentes nas sociedades democráticas e são expressão da organização e luta da sociedade civil. Yes! Atuam coletivamente na afirmação de direitos e na resistência à exclusão social. Bebê, nós temos movimentos que podem ser movimentos favoráveis e nós temos movimentos que podem ser movimentos contrários. Nós temos movimentos históricos e nós temos movimentos conjunturais. Ou seja, eu tenho movimentos como, por exemplo, o movimento feminista, que data de meados do século XIX, a primeira onda do movimento feminista. Ou eu tenho movimentos que podem ser momentâneos, como, por exemplo, o último movimento que nós tivemos, o do Fora Dilma, que acabou ganhando volume, ganhando força e gerando impeachment da presidenta Dilma.
Naquele momento, quando a Dilma foi impeachmentada, aquele movimento ele perde a ação conjuntural. E aí a gente pode dizer que o movimento finda, o movimento acaba. Entenda a situação. Eu tenho movimentos históricos, eu tenho movimentos conjunturais. Eu tenho movimentos favoráveis, eu tenho movimentos contrários. A grande maioria das questões que, ora, são tratadas são questões que fazem uma abordagem de movimentos contrários e movimentos históricos, que são aqueles que perpetuam-se, como é o caso do movimento da mulher, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento trabalhista, são movimentos que têm um histórico de ação. Então vamos aqui. Considerando a afirmação acima, é correto dizer que os movimentos sociais, foram criados pelo Estado. Meu amigo, meu querido, meu bebê, você sabe que não. Você sabe que não. O Estado, geralmente, é exatamente aquele que pega mais movimentos contrários a ele. Tá certo? Digamos assim, quem está sob o comando do Estado? No caso, os movimentos de governo. Se nós pararmos para pensar um pouco, nós tivemos o movimento fora Collor, nós tivemos o movimento fora FHC, nós tivemos o movimento fora Dilma, nós tivemos o movimento fora Temer e já rolou aí movimento fora Bolsonaro. Então, a galera tem sempre movimentos que estão... professor, faltou um aí, e o Lula não teve, não? Galera, o Lula terminou com 84% de aprovação do seu governo, certo? Então, assim, não caracteriza-se um movimento social consolidado, como diria o Alan Touraine, né? Institucionalizado, como o Touraine gosta de colocar, uma ideia de um fora Lula, ok? Mas é natural que sempre tenha grandes grupos que se oponham à ideia de quem está no governo, tá certo? Então, não pode ser criado pelo Estado. Não é o Estado que promove. Quem promove, geralmente, são os excluídos de dentro de uma sociedade. São exatamente aqueles grupos que sofrem a pressão, que estão à margem de uma legislação, à margem de uma construção social, à margem, olha aí, de uma estrutura social. Né? Se fala muito hoje em dia dessa ideia de estrutura. Então, quando o indivíduo está à margem dessa estrutura, é natural também que ele acabe sofrendo essa necessidade da participação do movimento. Então, o item B, ele continua, né? São importantes para a sociedade civil. Olha, importantes para a sociedade civil. Todo e qualquer indivíduo que faz parte da sociedade civil, no caso aí, nós teríamos praticamente todos os cidadãos. Quando a gente pega, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre a ideia dos direitos civis do indivíduo, ele fala que todos os brasileiros e estrangeiros residentes aqui. Então, essa galera toda pode fazer parte de movimentos sociais, ok? Então, norteado por essa ideia, a gente teria: são importantes para a sociedade civil. Yes! Porque por meio desses direitos de cidadania são conquistados e a democracia é fortalecida. Bebê, lembrando vocês que quando a gente fala de movimentos sociais, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente tem que ligar imediatamente a dois pontos que são fundamentais. Então, na tua prova, tanto pode vir a ideia do movimento social, como ele pode vir com uma outra ideia, que é a ideia da cidadania, que é a ideia da cidadania. E também pode vir ligar diretamente, que não vai fazer tanta diferença dentro do próprio processo da cidadania, a condição da democracia. Olha aí que ponto importante. Para haver movimento social, o Estado tem que ser democrático. Para haver movimento social, o Estado tem que ser democrático. A partir do momento que eu tenho uma autocracia, um governo de uma só pessoa, um processo ditatorial, a condição do movimento social, ele deixa de existir, porque os excluídos
tem que passar a aceitar os ditames de quem está no poder. Então, são pontos que estão ligados, tanto aqui do movimento social com a cidadania, como, da mesma forma, a cidadania determinando movimentos sociais, a democracia permitindo os movimentos sociais acontecerem. Então, marca aí, sem perder tempo, porque hoje a tarde está só começando, menino. Tem muito mais novidade bacana hoje à tarde para você. Então, o item B de bola é item verdadeiro. A democracia sai fortalecida com os movimentos sociais. Sejam eles favoráveis, sejam eles contrários. A democracia é isso, é a possibilidade de se expressar. Desde que não haja, dentro do movimento, a ideia de não permitir que outras pessoas também se manifestem, ok? Lembrando aí do paradoxo da tolerância, ok? Então, vamos aqui o item C. São exemplos de protestos que promovem a desordem social e põem em risco os direitos e a cidadania conquistados historicamente pela sociedade. Os movimentos sociais são exemplos de protestos que promovem a desordem social. Meu amigo, a gente tem visto, a gente tem lido isso, mas a UES, ela discorda veementemente dessa ideia. A democracia é fortalecida com os movimentos sociais. Vale só ressaltar que o movimento social, para poder existir, ele precisa, sem a menor sombra de dúvidas, ele precisa ser organizado. Alain Touraine, a própria doutora Maria da Glória Grum, eles colocam a ideia de organização. E o item D, ao se constituírem, atuam aleatoriamente, sem foco, sem direção. Não, meu amigo, aí eu não tenho mais do que reclamar, não tenho como reclamar de uma situação quando o movimento ele se constitui de forma aleatória. Então, aí já não se caracteriza movimento, certo? Aí, show. Eu tinha recebido aqui a informação de 8 minutos. Eu ainda tenho alguns minutos aí, tempo para resolver essa última. Ok, então. Então, deixa eu só gabaritar essa última, era linda, eu estava aguardando para o final. Tu me dá 5 minutos? Show! Pois eu faço em 5 minutos. Olha essa última aí, menino, é questão certa. Eu tenho as 3 grandes figurinhas aí, né? Os clássicos da sociologia, só está faltando o pai da sociologia, nosso amigo Augusto Conte. Sobre o objeto de estudo elaborado por esses teóricos, é correto afirmar que aí é o objeto de estudo. Aí é aquela coisa simples, é aquela coisa da primeira aula. Ele vem. O primeiro teórico entende a sociedade como um conjunto de relações de poder, o Marx. Ok. Controladas por lutas entre classes sociais diferentes. Oi. Caracterizando o objeto de estudo da sociologia como fatos sociais. Não, bebê, não é o fato social, não. Você sabe que quem fala de fato social é o nosso amigo Émile Durkheim, quando ele trata já ali do seu primeiro livrinho. E aí a gente passa a ver, e tem a falsa e tem B, as classes sociais são objeto de estudo do sociólogo apresentado na imagem. Show! As classes sociais apresentadas pelo Émile Durkheim, aí ele já vai continuando, né? E entende a sociedade como um grupo de indivíduos, ocupando uma mesma posição nas relações de produção. Aí você está pegando pesado comigo, você inverteu os itens aí na brincadeira. O terceiro teórico, no caso, nosso amigo Karl Maximilian Weber. O terceiro teórico elaborou o objeto de estudo da sociologia, visando compreender as relações sociais com base no modo de agir, pensar e sentir, exterior ao indivíduo e dotado de um poder coercitivo. Ainda não, né, filho? A ideia de externo e coercitivo, aí a gente vai lá para o nosso amigo Émile Durkheim. E o último, a ação social é um conceito-chave utilizado pelo teórico apresentado na imagem 3. Aí é ele, menina, aí é o Weber. Esse conceito se refere à ação, que, quanto ao sentido visado pelo indivíduo,
tem como referência o comportamento de outros, orientando-se por esses em seu curso. E é exatamente isso. A ação social é a ação do indivíduo em face do outro, sempre em face do outro. Esses teóricos sempre vão trabalhar a ideia da coletividade. Mesmo tio Weber colocando a ação como do indivíduo, mas é do indivíduo em face do outro. Eu me despeço por aqui, desejando a vocês uma continuidade de uma tarde maravilhosa, repleta de conteúdos. É o GIFES, é o curso Sâmio Praciano que chama a tua aprovação. Beijão para vocês. Valeu, galera. Tchau.